Olá, boa tarde, alunos do oitavo ano. Bem-vindos a mais uma aula de português, iniciando mais um mês, mês de setembro. Espero que todos possam estar bastante saudáveis. Espero que todos possam estar bastante empenhados para que possamos ter uma aula de português bastante produtiva. Na aula de hoje, pessoal, nós faremos o estudo de algumas palavras e expressões que causam dúvida. Algumas dessas expressões nós já estudamos e estamos estudando atualmente, por exemplo, o uso dos porquês. Só que na aula de hoje, além do uso dos porquês, veremos outras expressões ou outras palavras que também causam dúvida na hora que vamos escrevê-las, tá bom? Começando aqui com o uso dos porquês. Vamos recapitular o que já foi estudado sobre essa parte. Bem, o porquê, você já sabe que ele pode ser escrito de 4 formas diferentes. Analisando a primeira forma, que é o porquê separado sem acento, nós usamos ele em frases interrogativas diretas ou indiretas. E eu creio que você já tem entendido o conceito de interrogativa direta e indireta. A direta é aquela que termina com ponto de interrogação. E a indireta é aquela frase que faz uma pergunta, né? Mesmo que de forma indireta, e o ponto que aparece no final dela, geralmente é o ponto final. E quando puder ser substituído por pelo qual e as suas flexões. Então, o porquê separado sem acento, além de aparecer no início de frases interrogativas, ele também equivale a pronome relativo, quando ele puder ser trocado por pelo qual e suas flexões, como assim? Pelo plural, pelos quais, pelo feminino, pela qual, pelas quais, tá certo? Exemplo, por que você não estudou? Neste caso, aí nós temos um porquê no início de uma frase interrogativa direta. Não sei por que ela não estudou. No segundo caso, uma interrogativa indireta, certo? Porque mesmo sem um ponto de interrogação e com o ponto final, há uma ideia implícita de uma pergunta. Não sei por que ela não estudou. Já o terceiro exemplo, o lugar por que passei era encantador. Este por que passei significa pelo qual passei. O lugar pelo qual passei era encantador. E este porquê, ele retoma o termo antecedente, que no caso é a palavra lugar. Passando adiante, o porquê separado agora com acento, ele aparece apenas no final de frases, sejam elas interrogativas ou não. Como assim? Interrogativa direta ou interrogativa indireta. Aquela criança chora muito. Por quê? Então, este porquê aí no final de uma frase interrogativa direta foi usado porquê separado com acento. Ele me chamou, mas não sei por quê. No segundo caso, também há uma interrogativa, só que indireta, né, com ponto final. Mesmo assim, nós utilizamos o porquê separado e com acento. Então, vamos usar o porquê separado com acento apenas no final das frases. Porquê junto e sem o acento? Usamos em frases afirmativas que indicam explicação ou causa. Não vá à festa, porque haverá briga. Não vou à festa porque estou doente. Veja que nos dois casos há uma ideia de causa ou explicação, né? Indicando o motivo de algo não ser feito. No caso aí, o motivo de não ir à festa, certo? Nestes casos, o porquê é junto e sem o acento. Já o porquê junto com acento, ele equivale a um substantivo. Ele vai ser sempre acompanhado de um artigo definido. Pode ser que às vezes também apareça um artigo indefinido, um pronome, um numeral, mas o que mais aparece mesmo é o artigo. Não sei o porquê da sua irritação. Não entendia o porquê de tanta ansiedade. Veja que nos dois casos o porquê ele veio antecedido do artigo definido o, tá bom? Então, neste caso aí, usaremos o porquê junto e com o acento. Bem, agora, pessoal, nós continuaremos vendo agora uma outra expressão. Vamos reforçar antes disso o uso dos porquês. Por que você não veio ontem? Vejam que este porquê é separado
e sem o acento porque está no início de uma frase interrogativa. Interrogativo que não esteja em final de frase. Porque não pude. Este porque não pude está explicando, né, a causa, o motivo de não ter ido ontem. Então, é um porquê junto e sem acento. Você não vê o porquê. Já o porquê neste terceiro exemplo é separado com acento porque ele está no final de uma frase interrogativa. Não lhe posso dizer o porquê. Este porquê junto e com acento é um substantivo, equivale a motivo, e ele está antecedido do artigo o. É uma resposta porque eu não esperava. Este porquê equivale a pela qual, é uma resposta pela qual eu não esperava. Então, neste caso, é um pronome relativo, certo? Espero que vocês já tenham conseguido aprender direitinho as 4 formas de usar os porquês, certo? Compreendendo o contexto onde cada um deve ser usado. Bem, agora vamos para outras palavras que causam dúvidas. Se não e se não. Nós temos o senão junto e o senão separado, né? O se não. Este senão equivale ao quê, pessoal? A caso contrário. Então, quando você puder trocar o senão por caso contrário, é um senão junto. Já esse se não, quando equivale a caso não, é separado. Exemplo, estuda muito, senão não vai ter uma boa nota. Vamos trocar por caso contrário. Estuda muito. Caso contrário, não vais ter uma boa nota. Se não vieres, vais perder uma grande festa. Este se não, no segundo exemplo, ele equivale a uma condição, ó. Vais perder uma grande festa. Caso você não venha. Então, se não vieres, vais perder uma grande festa. Então, há uma ideia de condicionalidade. Então, para que ele não possa perder a grande festa, né, é necessário que ele vá. Mas se não vieres, vais perder uma grande festa. Ser simpática, se não, deixe de falar contigo. Este ser, né, de seja. Seja simpática. Caso contrário, deixe de falar contigo. Se não chover amanhã, vamos passear. Caso não chova amanhã, vamos passear. Então vejam, pessoal, que é só você fazer a troca. Quando você faz a troca pelo caso contrário e funcionou a troca, é o se não junto. Faz a troca por caso não, é o se não separado, certo? E este se não separado, ele indica uma ideia de condição, certo? Condicionalidade. Então, se não chover, vamos passear. Qual é a condição de nós passearmos amanhã? Caso não chova, se não chover, certo? E o se não junto é caso contrário. É só você fazer a troca, substituindo. Vamos falar agora de a ou a, com e sem H. Este a é uma preposição, exprime tempo futuro ou distância. Já o a com H é do verbo haver, tá bom? É um verbo, exprime tempo passado, equivale a faz e também é sinônimo de existir. Aqui, pessoal, esse verbo haver é um verbo impessoal, no sentido de existir, tá bom? Exemplos. Viajaremos daqui a 2 dias. Vejam que este a está exprimindo uma ideia de quê? De tempo futuro. Segundo exemplo, o apartamento fica a 200 metros daqui. Este a indica o quê? Distância. Há mais de uma semana não vejo você. Este a com H do verbo haver, indicando tempo passado. E ainda há vagas para aquele cargo na empresa. Este a é no sentido de existir. Ainda existem vagas para aquele cargo na empresa. Pronto? Então, para diferenciar o a, preposição, do a, verbo, compreenda o contexto. Se você estiver diante de uma situação que indique tempo futuro ou até mesmo distância, é o a, preposição. Mas se você estiver diante do a com H,
indicando, por exemplo, um tempo passado, né, equivalendo a faz. Ó, faz mais de uma semana que eu não vejo você. Há mais de uma semana que eu não vejo você. Então, este a é o verbo, né, o verbo haver. E o outro a, com H também, indicando sinônimo de existir, também é o a do verbo haver, certo? Mal com U e mal com L. Outras duas palavras que também causam bastante dúvida. E existe uma regra que eu sei que vocês já ouviram bastante falar sobre ela, já ouviram muitas vezes essa dica, que mal com L é o contrário de bem e que mal com U é o contrário de bom. Ele dirige muito, muito bem ou muito bom? Muito mal com U ou mal com L? E aí, pessoal? É só você fazer a troca. Ele dirige muito bom ou muito bem? Muito bem, né? Então seria o quê? Um mal com L, né? Ela está sempre de bem humor ou de bom humor? De bom humor. Então, neste caso, ela está sempre de mal com U, mau humor, certo? Então, mal com L, contrário de bem, mal com U, contrário de bom. Bem, pessoal, mas o mal com L, ele tem três funções. Ele pode ser um advérbio de modo, significando o contrário de bem. Esse aqui todo mundo já conhece. Acordei mal-humorado, ou seja, se vou fazer a troca, acordei bem-humorado. Mas este mal pode ser um substantivo, indicando tragédia ou doença. Este era o grande mal da nossa geração. Vejam que no segundo caso, este mal, ele é um substantivo, certo? Indicando aí algo ruim, como tragédia ou doença. Ele também pode ser uma conjunção temporal, indicando quando, né? Quando poder ser substituída, quando equivaler a quando. Mal acordei e já estava faminta. Quando acordei, já estava faminta. Então, este mal aí também pode indicar uma conjunção indicando tempo, né? Equivalendo a quando. E o mal com U é um adjetivo utilizado como contrário de bom. Ele é um mau advogado. Se eu for trocar pelo bom, fica. Ele é um bom advogado, certo? Então, talvez de todas essas expressões de hoje, a que vocês mais conheçam seja essa, né? A diferença entre mal com U e também o mal com L. Lembrando, mal com L, troque por bem. Mal com U, troque por bom. Onde e aonde? Já falei este ano também sobre essas duas expressões e volto a tratar sobre elas outra vez. O onde é usado com verbos que expressam a ideia de estado ou permanência. E o aonde é o contrário, é usado com verbos que expressam a ideia de movimento. Vamos entender isso nos exemplos. Aonde você vai com tanta pressa? Então, este aonde, pessoal, equivale a movimento. Vou movimentar, me deslocar com tanta pressa, né? Então, este aonde você vai com tanta pressa passa para o leitor essa ideia de movimento. Agora, quando eu digo assim, onde mesmo você mora, agora este onde indica um lugar o quê? Parado, estático, porque o seu endereço ele é fixo, né? Onde você mora é um local fixo, certo? Aonde ela quer chegar? Outra frase indicando movimento. Por isso a ideia de usar o aonde. E o onde seu marido trabalha? Este onde está se referindo ao local estático, parado, né? O local do trabalho do marido. Então, onde indica, eu vou usar para situações que indiquem um estado ou permanência, um lugar parado, estático, e o aonde para situações onde indicamos movimentação. Então, quando eu falo assim, onde está o meu livro? É onde mesmo? Porque o livro está em algum lugar parado. Está na mesa, está sobre a mesa. Agora, quando eu falo aonde, eu vou ter que usar a ideia de movimentação. Aonde iremos hoje à noite? Então, vamos nos movimentar, vamos sair de um lugar e ir até outro. Isso é movimento. Então, é o aonde. Bom? Então, onde? Lugar parado, permanente, e o aonde, lugar que indica, é a expressão que indica movimento, deslocamento. Vamos continuar.
Ao encontro de e de encontro a. São duas expressões que se parecem muito, mas que indicam coisas contrárias. Atenção! Essas duas expressões, muitas pessoas costumam errar por desconhecerem o que elas significam. Ao encontro de quer dizer na direção de ou em favor de. O pai caminhou ao encontro do filho. O programa veio ao encontro dos interesses da comunidade. Então, esse ao encontro é quando as duas coisas caminham na mesma direção, né? Já o de encontro a significa contra, no sentido contrário, em contradição. O carro foi de encontro ao poste, ou seja, o carro se chocou no poste, né? Bateu no poste. O projeto do governo vai de encontro aos interesses dos trabalhadores. Então, veja que na expressão de encontro a ideia que essa expressão traz é um sentido contrário, é contradição, é ser contra, tá bom? Então, sempre que você for usar a expressão de encontro a, você quer estabelecer uma ideia de quê? De sentido contrário, de oposição. Então, se você tem um determinado pensamento e o seu colega tem um outro pensamento e vocês discordam um do outro, então a sua ideia ela é de encontro, ela vai de encontro à ideia do seu amigo, porque são ideias contrárias que se chocam, tá certo? De repente você defende um candidato político A e o seu colega defende um candidato político B. E aí vocês acabam se chocando, né? Porque vocês estão ali em campos diferentes, em sentidos contrários. Então você costuma estar nesse contexto o de encontro a. Mas se os seus pensamentos, as suas ideias são as mesmas, né? Caminham na mesma direção, então, você vai usar o ao encontro de. Então, se você tem determinado pensamento e o seu amigo também pensa da mesma forma, vocês pensam da mesma maneira, então a sua ideia vai ao encontro da ideia do seu colega, porque vocês pensam a mesma coisa, né? Na mesma direção. Ok? Passando adiante. Agora, o demais e o demais. Demais junto é um advérbio, devendo ser empregado para expressar uma ideia de exagero, excessivamente. Como pronome indefinido, corresponde a os restantes ou os outros. Exemplo, gostei demais da leitura daquele livro. Então, vejam que demais pode ser advérbio, indicando um advérbio de intensidade, ó, de exagero. Gostei demais, gostei muito. Esse demais equivale a muito, advérbio de intensidade. Gostei demais da leitura daquele livro. Mas esse demais também pode ser um pronome indefinido. Caso seja pronome indefinido, ele vai significar o quê? Os restantes, os outros. Por exemplo, ele foi o único que se sobressaiu entre os demais, entre os outros, entre os restantes, certo? Já o demais separado é uma locução adverbial que indica uma noção de quantidade, é o contrário de menos. Há alunos de mais nesta sala. Vamos fazer a troca? Há alunos de menos nesta sala. A cozinheira colocou sal demais na comida, trocando. A cozinheira colocou sal de menos na comida. Então, a expressão de mais separado, ele é o contrário de menos. Então, é só você fazer a troca. Se couber o de menos, então é porque ela está indicando quantidade e ao contrário de mais. Já quando for o de mais junto, você vai perceber um contexto de exagero, né? Um advérbio de intensidade. Gostei demais da leitura, gostei demais de você, ou seja, gostei muito de você. E esse demais também pode ser um pronome indefinido, que equivale aos restantes ou aos outros. Por exemplo, na sua sala de aula, os alunos do oitavo ano A ficarão, alguns alunos do oitavo ano A irão para a quadra e os demais ficarão na sala. Estes demais significam o quê? O restante, né? Os outros, certo?
Afim junto e afim separado. Bem, o afim junto significa semelhante, parente ou ainda alguém com quem se tenha afinidade. Joana é minha afim, assim como Thomas. A física é uma disciplina afim da química. Por que física é uma disciplina afim de química? Porque elas trazem algumas coisas muito parecidas, tem algo semelhante, tem algo parecido entre uma e outra. Outra, por exemplo, redação é uma disciplina afim de literatura. Por quê? Porque ambas trabalham com algo semelhante, que é o texto, né? Então, este afim junto significa semelhante, algo parecido. Então, eu digo assim, meu amigo e eu temos gostos afins, no plural. Significa o que significa? Que eu e meu amigo temos gostos parecidos, gostamos das mesmas coisas, certo? Então, este afim junto significa semelhante, parecido. Já o afim separado, pessoal, o que ele vai indicar? Significa para, com o intuito de, com a ideia de finalidade. Vou para casa mais cedo, a fim de estudar, com o objetivo de estudar, para estudar, com a finalidade de estudar. Também pode ser usado em estou afim de você. Então, este afim de você também é um afim separado, certo? Com o intuito, né, de ficar com você, de estar com você. Então, é um afim separado. Então, afim junto passa a ideia de algo semelhante, de algo que tem algo, de alguma coisa parecida, né? Temos pensamentos afins, ou seja, temos pensamentos parecidos. E o afim separado indica objetivo, finalidade. Estou assistindo a esta aula a fim de que possa aprender. Então, este afim, finalidade, para aprender. Por isso é um afim separado. Continuando, pessoal. Agora, o acerca de. Bem, nós temos aí nesta tela 3 formas de usar a expressão acerca. Acerca de, com a palavra acerca junto. Acerca de, com o a separado. E o acerca de, com o a do verbo haver. O acerca junto, acerca de, significa sobre, a respeito de. Então, quando você for usar essa expressão na sua redação, por exemplo, você vai usá-la indicando sobre, respeito, a respeito de. Estavam falando acerca de política, sobre política. Então, este acerca junto significa sobre, a respeito de. Já o acerca separado, né, equivale à distância no espaço ou no tempo. Aproximada, de aproximadamente, por exemplo. Fica a cerca de 10 quilômetros daqui. Fica a cerca de 1 hora de carro. Então, esse a cerca de 10 quilômetros, distância, né? Fica a cerca de 1 hora, tempo. Então, este a cerca de, eu vou usar quando equivale, quando eu estiver quando a frase estiver mostrando para a gente uma ideia de distância, certo? E acerca de com H é do verbo existir, do verbo haver indicando existir, ó, existem, faz aproximadamente. Há cerca de 20 pessoas na sala, existem cerca de 20 pessoas na sala. Isso aconteceu há cerca de 6 meses. Este há cerca de 6 meses indica um tempo aproximado. Faz aproximadamente 6 meses que isso aconteceu. Então, você pode observar nesta tela, pessoal, 3 maneiras de usar a expressão acerca. Às vezes separado, às vezes junto e às vezes com o a do verbo haver. Ressaltando, reforçando mais uma vez que o acerca junto equivale a sobre. Então, se você vai fazer assim, escreva uma redação acerca do preconceito racial. Então, este acerca é junto.
Escreva uma redação sobre o preconceito racial. Agora, se você for usar o acerca separado, você vai usar um contexto que indique distância, ou uma distância no espaço, ou uma distância com relação ao tempo. Fica a cerca de 10 quilômetros, fica a cerca de 1 hora. E o acerca com H indica existir, ou faz aproximadamente. Há cerca de 20 pessoas na sala, existem, né? Cerca de 20 pessoas na sala. E isso aconteceu há aproximadamente 6 meses, ou seja, há cerca de 6 meses. Bem, agora falaremos sobre a princípio e em princípio. Há diferença? Sim, a princípio e em princípio. A princípio significa inicialmente, no começo. O autor do projeto de lei, que a princípio apoiou a aprovação do substitutivo, voltou atrás dias depois. Então, este a princípio é inicialmente, no começo. O autor do projeto de lei, que no começo, que inicialmente apoiou a aprovação do substitutivo, voltou atrás dias depois. Em princípio, quer dizer em tese, em teoria. De acordo com o entendimento da CCJ, a proposição não sofreria, em princípio, ou seja, em tese, em teoria, vício de iniciativa. Então, sempre que você for precisar usar a expressão a princípio e em princípio, lembre-se que a princípio equivale a no começo, inicialmente, e que em princípio faz referência a uma teoria, a uma tese que é defendida por alguém, tá certo? Bem, pessoal, e o porquê? E por que é importante conhecermos essas expressões? Porque vocês conseguiram notar que a diferença entre uma e outra na escrita é uma diferença mínima. Por exemplo, a princípio e em princípio, mudou apenas o começo, o a e o em. No entanto, são expressões que indicam coisas diferentes. A mesma coisa com os 4 tipos de porquês, o acerca separado, o acerca junto, o demais separado, o demais junto, o mal com U e o mal com L, o ao encontro de e o de encontro a, o aonde e o onde. São expressões que nós devemos saber a diferença entre elas para que nós não cometamos erros, especialmente quando formos escrever um texto dissertativo, argumentativo, uma redação, por exemplo. Porque quando você usa uma expressão dessas de maneira incorreta, quando forem corrigir o seu texto, vai faltar compreensão, vai faltar compreendimento, vai faltar compreensão, porque você quis dizer algo, você pensou numa ideia, mas você acabou usando uma expressão que passa uma outra ideia. Isso vai comprometer o sentido do seu texto, tá certo? Bem, agora nós vamos praticar este assunto fazendo uma atividade da gramática, página 486. Então, peço que vocês agora providenciem neste momento a gramática nesta página. Vamos fazer agora algumas questões juntos, certo? Então, todo mundo agora providencia a gramática nesta página e vamos fazer a atividade juntos. Vamos fazendo e vamos corrigindo também, tá bom? Vamos praticar tudo que foi falado até o presente momento. Vamos lá. Vou deixar um tempinho para que você possa pegar a gramática nesta página e começar a fazer a primeira questão. Pegar a gramática. Atenção. Primeiro, lembrando, pessoal, que não é necessário copiar as perguntas. Anotem apenas as respostas, tá bom? Leia o trecho. Da casa do Dr. Crispim, ele mesmo. Bom dia, aqui é o do Diário do País. O senhor leu nossa página política? Não teve tempo? Não faz mal. Queremos saber quantos golpes estão sendo preparados, por que grupos e de que modo. Que é que o senhor diz a respeito? Qual o golpe que terá mais chance?
Sei que o senhor não é político, é claro. Se fosse, não ia me dar o serviço. E depois queremos uma análise objetiva, entende? Toco daqui a pouco para não afobá-lo. Bem, agora, pessoal, nós vamos fazer a primeira questão, itens A, B, C e D. Justifique a grafia das seguintes palavras ou expressões do trecho. Você vai escrever o porquê que aí foi mal com L. Na letra B, por que foi usado o porquê separado sem acento? Na C, por que foi o se não separado? E na D, por que foi o A e não o A com H? Lembrando que estas explicações você pode encontrar na sua gramática na página anterior, antes do exercício. Tudo que eu falei aparece na sua gramática a partir da página 483. É só você voltar um pouquinho, conferir, retomar os conceitos e responder a questão 1. Já já eu faço a correção com vocês da primeira questão. Vamos lá. Primeiro respondam e depois acompanhem a correção. Nós já vamos fazer a correção da primeira questão. Atenção. Não faz mal. Mal com L é advérbio, né? Equivale a bem. Posso trocar por bem. Até porque se você for lá no texto e trocar por bem, funciona. Ó. Não faz bem. Por que grupos? Este porquê grupos, lá no texto, ele é um pronome relativo. Equivale a por quais, ou até mesmo pelos quais. Lá no grupo, no trecho do texto. Então, equivale a por quais ou até mesmo pelos quais. Se não, equivale a caso não. Se não fosse, ia me dar o serviço. Caso não fosse, né, ia me dar o serviço. Toco daqui a pouco. Este a é uma preposição que indica o quê? Tempo futuro. Este a na letra D é uma preposição indicando tempo futuro, certo? Continuando, pessoal. Questão 2. Substitua os espaços com os 4 tipos de porquês. E na questão 3, você já vai justificar o uso dos porquês em cada alternativa. Então, a questão 2 e a questão 3 já responde ao mesmo tempo. Tá? Vamos fazendo com calma. Já já eu faço a correção com vocês. Estou em silêncio, aguardando que vocês respondam as questões 2 e 3.
E já já faremos a correção das duas questões juntas. Daqui a pouquinho faremos a correção das duas questões, tá certo? Importante que vocês respondam primeiro. Nós vamos agora fazer a correção das questões 2 e 3, mas caso você não tenha conseguido concluir ainda, você pode pausar o vídeo, depois apertar o play e continuar acompanhando a correção normalmente. Não sei por que algumas pessoas não acreditam em Deus. Este porquê está no início da frase interrogativa indireta, por isso é um porquê separado e sem acento. Ó, aproveitando, pessoal, estou corrigindo a questão 2 e a 3 ao mesmo tempo. Ó. Assim como eu já falo qual é o tipo de porquê na questão 2 e já automaticamente já coloco a explicação na questão 3. Porquê separado sem acento, na letra A, é uma frase interrogativa indireta. B. O estudante não se inscreveu no vestibular porque não estava preparado. Aí é um porquê junto e sem acento. Terceira questão, letra B. Porque é uma conjunção subordinativa causal. Ou então você pode colocar que é uma conjunção, você já sabe que porque é conjunção, né? Que indica aí uma causa. Conjunção subordinativa causal. Lembrando que futuramente estudaremos as conjunções subordinativas, tá bom? C. A secretária não explicou o porquê da sua ausência na reunião. Observe que antes do porquê tem o artigo o. Então, é o porquê junto e com acento. Porquê junto e com acento. Porquê? Substantivo. Tá bom? Então, a justificativa da letra C, na questão 3, é um porquê junto e com acento, porque é um substantivo. D. As leis existem, mas nem sempre são obedecidas. Por quê? O porquê aí é separado e com acento porque aparece no final de uma frase interrogativa. Né? E quando ele fica no final de frase interrogativa, ele é tônico, por isso ele recebe um acento, certo? Porque separado com acento aparece no final de frase interrogativa. Letra E. Não demore, porque a aula já vai começar. Este porquê aí, pessoal, é uma explicação, né? Então, é porque, conjunção coordenativa explicativa, e é usado, no caso aí, letra E, junto e sem o acento, tá bom? Caso não tenha conseguido acompanhar tudo ainda, pause o vídeo, faça a sua correção e depois dê prosseguimento ao restante das questões, certo? Vamos lá. Vamos continuar agora com a próxima questão. Questão número 4. Substitua o espaço pela palavra ou expressão adequada. Agora aqui você vai completar com mal com o, mal com L, senão junto, senão separado, ao encontro de encontro ao, de mais junto, de mais separado, e afim junto e afim separado, certo?
Qualquer dúvida, retome a sua gramática aí na sua casa, nas páginas anteriores a este exercício. Faça aí a análise do conceito de cada um. Caso você não lembre do que eu falei no começo dessa aula, responda e já já faremos a correção, tá bom? Todo mundo agora respondendo, porque daqui a pouquinho eu faço a correção com vocês. Daqui a pouquinho faremos a correção dessas questões, certo? A questão número 4. Primeiro, é importante que vocês respondam aí no caderno de vocês. Não é necessário copiar as perguntas, façam apenas as respostas. Vamos fazer a correção agora da questão número 4, certo? Caso não tenha conseguido concluir, pause o vídeo, responda e depois continue. A criança comeu tanto doce que passou mal, que passou bem, né? Se for trocar aí no caso aí, não é bom que passou bom, é passou bem. Então, este bem é o contrário de mal com L. Então, letra A, mal com L. B. Se não puder ir à reunião, poderemos transferi-la para outro dia. Se não, separado. Por que se não separado? Ele significa o quê? Quem lembra? Quem lembra o se não separado? Caso não, né? Caso não possa ir à reunião, podemos transferi-la para outro dia. C. O carro veio de encontro ao ou ao encontro de? Acabou se chocando. O carro veio de encontro ao muro, mas infelizmente ninguém se machucou. Então o contexto aí é de ir de encontro ao, de se chocar, né? Então, de encontro ao. Lembrando que o de encontro ao pode significar, além de ser contrário a, indicar também colisão, né? Um choque, que no caso é o contexto que foi empregado aí na letra C. Foi uma colisão, o carro colidiu com o muro. D. O aluno saiu da classe e juntou-se aos demais. Junto. Porque esse demais junto equivale ao quê? No caso aí, é um pronome indefinido, né? Aos outros, ao restante. Certo? É demais junto. O rapaz sentou-se na primeira fileira a fim de apreciar todos os detalhes do espetáculo. Este a fim, separado, por quê? Indica o objetivo, finalidade, para, né? O rapaz sentou-se na primeira fileira para apreciar todos os detalhes do espetáculo, certo? Lembrando que o afim junto, ele equivale a uma ideia de semelhança, né? Temos ideias afins, ou seja, ideias parecidas. Bem, você pode observar que na sua gramática ainda faltam as questões 5, 6, 7 e 8 e 9. Então, das questões 5 até a questão 9, você vai fazer sozinho agora, certo? Faremos a correção do restante das questões na nossa próxima aula de amanhã. Então, aguardo vocês na aula de amanhã para fazermos a correção do restante das questões, a partir da questão 5 até a questão 9. Lembrando que não é necessário me enviar as fotos dessa atividade. Faremos a correção do restante amanhã. Forte abraço a todos, se cuidem,
façam a atividade e até amanhã.